pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Nas dicas de hoje nós vamos ver a regência do verbo deparar. É um verbo que na linguagem cotidiana não costuma aparecer muito, mas na linguagem dos concursos, vira e mexe, ele aparece lá para deixar a gente em maus lençóis. Hoje, então, nós vamos ver qual é o seu uso correto e vamos fechar com uma grande dica para que você não mais erre, né, as questões envolvendo esse verbo em qualquer concurso que você vier prestar, seja um concurso municipal, um concurso estadual ou mesmo concurso federal de qualquer banca, ok? Então vamos ver aí como é que é a regência desse verbo. Olho na telinha, nós temos aí o seguinte: o verbo deparar, quando possui o sentido de encontrar, ok? Ou seja, achar alguma coisa, ok? Então, nessa situação, o verbo deparar, ele pode ser transitivo direto, nesse caso ele não vai ter a presença de uma preposição entre ele e o seu complemento, ok? Ele vai ser um verbo que vai precisar de um complemento, ok? Mas esse complemento não será regido de preposição. Ou vai poder ser transitivo indireto. Nesse caso, ele vai ser um verbo que vai ter complemento, mas esse complemento vai ser regido pela preposição com, ok? Então, nós temos aí, ó, o rapaz deparou solução para o problema, ou seja, ele encontrou, ele achou uma solução para o problema. Esse uso do deparar, esse primeiro aqui, é um uso mais raro, ok, gente? O uso mais comum é o de baixo, ok? Como transitivo indireto. O grande drama aqui, e aí que vai a nossa dica, é que nessa situação o verbo deparar não exige a presença do pronome, ok? Então não é deparar-se, ok? É só deparar, ok? Então, ao invés de se usar os juízes se depararam ou os juízes depararam-se com uma questão no processo, o certo é usar sem o se e com a presença da preposição. Então, o correto é: os juízes depararam com uma questão no processo, ok? O uso com o se, com a presença da preposição, gente, minto, com a presença do pronome, como aqui, ó, é quando ele tem o sentido de apresentar-se, oferecer-se, ou ainda de surgir. Nesse caso, ele é transitivo indireto, como o primeiro aqui, porém, ele rege a preposição a. Então, vejam, um grande emprego deparou-se ao jovem aprendiz, ou seja, surgiu para o jovem aprendiz, se apresentou, se ofereceu. Nesse caso, eu tenho que usar o verbo deparar com o se, com o pronome. E lembrando que, nesse caso, eu tenho que usar a preposição a. Se eu for usar com a preposição com, o sentido é de encontrar, achar, e não posso usar com o pronome. Ok, gente? Então, essa é a dica principal, porque esse primeiro uso e esse terceiro aqui, ó, são os usos que se confundem e são mais explorados pelas bancas. Esse do meio aqui, esse segundo sentido, que é o de fazer aparecer ou de apresentar, é mais raro para o verbo deparar, ok? Ele é bem menos frequente, inclusive até nas bancas, ok? E nesse caso ele é transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Então, a empresa de tecnologia não deparou solução ao problema, ou seja, não encontrou, ok? Não fez aparecer solução ao problema, ok? E aí, vejam, eu tenho não deparou solução ao problema. Um objeto direto aqui e um objeto indireto aqui, ok? A nossa dica, então, para o deparar, gente, é o seguinte: quando você for usá-lo com a preposição com, não use com o pronome, ok? Se você for usar com a preposição a, aí o pronome é obrigatório. Prestando atenção nisso, bem como nos sentidos que o verbo assume, fica bem mais fácil de você identificar a resposta correta na questão. Ok, gente? A gente espera que essa dica, então, tenha sido útil para você. E caso tenha, né, você já sabe o que fazer.
Deixe sua crítica, seu comentário, a sua sugestão, a sua curtida, ok? É de grande ajuda para a continuidade do nosso projeto. Vejo vocês na próxima dica. Um abração e até lá.